Para mim, quero um para Jesus. Amados irmãos, boa tarde! Boa tarde! Louvado seja Deus. Bem, eu me chamo Rosilene, também faço parte lá do melhor grupo de oração que existe, o grupo de oração O Amor Vencerá, lá de Curral Novo. Vim juntamente com os irmãos que já se apresentaram e veio conosco também o motorista, né, que é o meu esposo, o Elivan. Ele vem com a gente passar esses 2 dias, né? Esse final de tarde e o dia de amanhã aqui com vocês. Somos casados, já vai fazer 20 anos, agora 4 de março. Temos 2 filhos, um rapaz de 18 anos e outro de 10 anos. E estamos aqui na missão, né? Para levar Jesus àqueles que têm sede, porque nós temos que ter sede de Deus. E se o Senhor nos deu essa missão, nós temos que dizer: Senhor, eis-nos aqui, né? Assim como Maria falou: eis aqui a tua serva, para levar Jesus, para trazer Jesus até nós, para trazer Jesus para a humanidade. Nós também temos que dizer: eis aqui a tua serva, para anunciar Jesus. E já faço parte do grupo de oração há 14 anos. Estou no Ministério da Palavra, do qual vou exercer nessa tarde, e no Ministério de Oração por Cura e Libertação, atendendo lá no nosso grupo de oração, assim segundo a vontade do Senhor. E, amados irmãos, a gente vai ver nesse momento, nessa segunda pregação, né, onde a gente já viu o primeiro tema, né, o tema que nos envolve, que faz nos apaixonar por Cristo, que é o amor de Deus, né? Onde Ele vem nos envolver com o seu amor, com a sua misericórdia divina. E como é bom a gente ouvir falar do amor de Deus. Como é bom a gente saber que nós temos um Deus que nos ama, que deu o seu Filho para morrer, para nos resgatar pelo seu imenso amor, porque Ele não quer que nenhum de nós nos percamos. E agora nós vamos para a segunda pregação, que é o tema deste ano do Festival do Senhor. Vocês sabem qual é o tema deste ano? Não sabem? Pois olha ali para aquela faixa, olha. O que é que diz ali? Não vos conformeis com este mundo. É esse tema que nós vamos trabalhar agora nesse segundo momento. Não vos conformeis com este mundo. E o que é que o Senhor quer falar para nós através desse tema? Não vos conformar com o mundo. Será que Ele quer falar para nós não nos conformar com a administração, como está sendo administrado esse mundo? Será que quer falar, por exemplo, das autoridades da cidade, do gestor da cidade? Não vos conformei com a forma que esse gestor está governando esta cidade? Será que é isso? Não, meus irmãos. Não é isso que o Senhor quer falar nesse tempo. O Senhor quer falar para nós não nos conformar com as coisas que o mundo prega. Porque o que é que o mundo vem pregar para nós hoje? Principalmente para a juventude. Que nós temos que vivenciar as coisas do mundo. Que bom mesmo não é nós estar aqui querendo viver esse tempo de carnaval na presença do Senhor. É viver o carnaval do mundo. Quantas festas estão acontecendo por aí? E o que é que tem nessas festas? Tem muito álcool, droga, prostituição. E o que acontece com os jovens, com as pessoas que vivenciam essa festa? Muita alegria. Um momento de muita alegria. Só que quando passa esse momento, entra uma profunda tristeza na vida dos jovens. Se você for olhar a cara das pessoas que passam noites e noites em festas, é cara de que você nem aguenta ver, porque as próprias pessoas não aguentam ver ninguém. Aquela cara de ressaca, de tristeza, de arrependimento, muitas vezes, de tantas coisas que você vivenciou que não deveriam ter vivenciado e que você vem a quebrar a cara depois a se arrepender. E quando a gente passa esse tempo de graça na presença do Senhor, a gente sai daqui glorificado, com a alma leve, com a alegria que não é uma alegria passageira.
É uma alegria que vem de Deus. Nós temos que viver a alegria que vem de Deus. A alegria que vem do alto. Afeiçoai-vos às coisas do alto, porque é as coisas de Deus. E não nos envolver com as coisas desse mundo. Irmãos, a palavra conformar vem de formar, ganhar forma, nos ajuntar a esse mundo. E o que é que o Senhor vem dizer? Não vos conformei, não aceitei, dizei um não às coisas do mundo e sim às coisas de Deus. E qual é a vontade de Deus na nossa vida? Nesses dias, nesse tempo e em toda a nossa vida. A vontade de Deus, amados irmãos, é que nós sejamos santos. Como a nossa irmã já falou na sua pregação, sedes perfeito porque vosso Pai do céu é perfeito. Sede santo, porque vosso Pai do céu é santo. O Senhor vem nos convidar a viver a santidade. E será que o mundo por aí afora está pregando a santidade? Está querendo que aqueles jovens que estão por aí pulando as festas, o carnaval do mundo, viva a santidade? Com certeza não. Está tirando esses jovens da santidade, tirando essas pessoas da santidade. E quando o Senhor vem dizer para nós, não vos conformeis com este mundo, é para nós não aceitar, não querer, mas querer ser santos, querer viver as coisas de Deus. E o Senhor quer que nós tenhamos, irmãos, atitudes de fé. Que nós tenhamos fé em Deus, esperança. Irmão, se nós formos ver por aí, quantas pessoas que têm perdido a fé? Quantas pessoas têm perdido a esperança? Não tem mais esperança, não tem mais fé. Vive assim como uma folha seca que o vento leva para onde quer. Nós podemos, irmãos, perder tudo na nossa vida, mas jamais nós podemos perder a fé. Porque sem a fé, nós não vamos a lugar nenhum. Nós não chegamos a lugar nenhum. É a nossa fé que nos move. Porque diz a palavra de Deus, se tiverdes fé como um grão de mostarda, dizei a esta montanha, mova-te daí, a montanha se moverá, como nós já cantávamos na música. Então não podemos perder a nossa fé, temos que ter atitudes de fé. Cristãos que não deixam se levar, não deixam se formar pelo mundo. Não deixa que o mundo nos molde. Porque se nós formos ver, irmãos, nós estamos perdendo a essência. Nós estamos nos deixando se levar pelo mundo que a mídia prega. Hoje em dia, tudo no mundo, todo mundo, toda criança pequena de 5 anos tem um celular na mão. E ali vai ensinar tudo que é ruim, tudo que é bom. Mas muitas das vezes a gente quer mais focar naquilo que nos chama a atenção, que é o que o mundo prega. E é ruim para nós, porque nos tira do foco, que é a santidade. Os jovens, por exemplo, têm vivido aquilo que a mídia prega. Os jovens não querem mais viver os ensinamentos dos mais velhos. Aquilo que a mãe vem dizer para o filho, meu filho é assim, mãe, isso aí é coisa de antiguidade. Mãe quer viver coisa de antiguidade, a gente tem que ser moderno, tem que viver na modernidade. E a modernidade é que está tirando muito os jovens, as pessoas, de viverem a santidade. É querendo viver essa modernidade. Isso que o mundo está colocando na vida dos jovens, na vida das pessoas, formando, moldando, tirando aquilo que era o costume dos mais velhos. Existe uma família que todos têm os mesmos costumes, vai passando de geração em geração. Os ensinamentos que o avô ensinou, os pais ensinam para os filhos, e nós, filhos, vamos ensinar para os nossos filhos. Eles não querem mais isso. Não querem mais viver isso. E isso vai perdendo a cultura. Então, irmãos, temos que nos deixar que o Espírito Santo de Deus nos molde, nos forme e nos capacite. E não vos conformar com o que o mundo prega. Então nós vamos ver a nossa palavra, o mesmo versículo que a irmã já leu.
que é lá em Romanos 12, 2, né, onde tem esse tema, Romanos 12, 2. Quem trouxe a Bíblia, eu vejo que tem muitas pessoas sem a Bíblia. Eu acredito que todos nós... Quem tem Bíblia em casa aí? Levanta a mão. Muita gente tem, mas muita gente não trouxe. Então, olha, durante esses 2 dias, nós vamos... Todos os momentos de pregação vai ser... Agora nós estamos na segunda pregação, ainda vai ter mais 4 pregações. E todos esses momentos a gente vai usar a Bíblia. Então, se você tem a sua Bíblia em casa, traga. Não tenha vergonha de dar com a sua Bíblia, não. Você é jovem. Às vezes você pode ter vergonha de colocar a Bíblia na mão e trazer. Você pode pensar, o que é que meus colegas vão dizer? O que é que os outros vão dizer de mim? Não tenha vergonha, não. A Bíblia é a nossa arma. Enquanto os outros usam muita arma por aí, essa é a nossa arma, a palavra de Deus, é onde nós vamos nos defender das coisas do mal. Então, traga a sua palavra para que você possa ir acompanhando, marcando a leitura que vai ser proclamada aqui. Amém? Amém. Então, Romanos 12, no versículo 2. Que diz a palavra de Deus assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. Palavras do Senhor. Olha o que é que vem dizer, apenas um versículo bíblico, mas nos chama a atenção de várias formas. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso espírito. Irmãos, nós devemos sair daqui hoje com esse desejo de ser transformados pelo Espírito. Com esse desejo de não querer mais essa vida velha que nós vivíamos, essa vida de pecado. Mas ser transformado, sentir o desejo de viver uma vida nova, sentir o desejo de discernir qual é a vontade de Deus na minha vida, porque qual é a vontade de Deus, como eu já falei antes? Que nós vivemos a santidade, que nós sejamos santos. Então, que nós possamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, e o que lhe agrada e o que lhe é perfeito. É isso que o Senhor quer de nós, que nós vivenciamos isso e que nós tenhamos atitudes de fé. Irmãos, o que é ter fé? Diz a palavra de Deus que a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito daquilo que não se vê. Ter fé é acreditar naquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É acreditar na mudança que Deus pode fazer conosco. Não importa, eu posso dizer assim, aquela pessoa ali não tem jeito. Às vezes não tem gente que gosta de dizer isso. Aquele ali não tem mais jeito não. Tem. Tem jeito sim, porque quando Deus quer, Ele muda, Ele transforma, Ele molda. Ele faz uma pessoa nova. Irmãos, atitudes de fé, eu quero dar um exemplo para vocês bem aqui, de Daniel. Lá no livro de Daniel, no capítulo 6, versículo 21, a seguir, não precisa nem vocês pegar. Mas vem contar a história de Daniel. Daniel, ele era um jovem muito obediente a Deus. Daniel, ele era um jovem. Sabe o que Daniel fazia? Ele entrava no seu quarto, ele se ajoelhava e ele fazia a oração dele 3 vezes ao dia. Diz a palavra de Deus. A história está lá no livro de Daniel, no capítulo 6. Ele rezava 3 vezes ao dia de joelho, prestando culto, adoração e louvando a Deus. E isso incomodava muita gente, viu? Muita gente era incomodada com isso. Daniel, ele foi eleito o 3º lugar, para ocupar o 3º lugar no governo do reino, né, pelo rei Baltazar. E logo em seguida, o rei Baltazar morreu. E quem assumiu o trono foi o rei Dário.
Então, naquele momento foi baixado naquele reino um decreto que quem dirigisse culto, quem adorasse qualquer outro Deus que não fosse o rei, seria jogado na cova dos leões. Então, Daniel não deixou de fazer as orações dele não, porque ele era servo obediente a Deus. E ele subia no seu quarto, o quarto de cima, dobrava o seu joelho no chão e fazia suas orações a Deus 3 vezes ao dia. Então descobriram isso e foram entregar ao rei. Ó rei, o decreto foi baixado que quem não obedecesse às suas ordens seria jogado na cova dos leões, e isso tem que acontecer. O rei Dário, ele não queria fazer isso, mas como era um decreto, era lei, ele teve que fazer. E ele mandou jogar Daniel na cova dos leões. Só que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, ele começou a louvar a Deus. Ele começou a adorar a Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor enviou um exército de anjos, que fez com que os leões se acalmassem, dormissem, e nem sequer tocou em Daniel. Então, diz a palavra de Deus que o rei Dário não dormiu de noite, preocupado com aquela situação. E quando foi bem cedo, ele foi na cova dos leões e começou a dizer: Daniel, Daniel, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adora com tanta fidelidade, terá podido te salvar dos leões? Aí Daniel respondeu: sim. Os anjos fizeram com que os leões fechassem a boca, dormissem. E eis-me aqui. Então o rei, todo feliz, o rei ficou feliz, porque ele gostava de Daniel. E ele disse assim: então o rei, todo feliz, ordenou que se tirasse Daniel da cova. Foi ele assim retirado, sem traço algum de ferimento, porque tinha tido fé em seu Deus. Olha só o que é ter atitude de fé. Irmãos, por conta da fé que Daniel tinha em Deus, ele tinha tanta fé que ele não deixou de fazer as orações dele 3 vezes ao dia, porque ele sabia daquele decreto. Ele sabia que aquilo podia acontecer com ele, mas ele tinha fé em Deus e ele sabia que nada ia acontecer com ele. E realmente não aconteceu. Porque quando ele chegou lá, ele clamou a Deus. Irmãos, quando a gente clama a Deus, Deus nos ouve. Quando a gente deposita a nossa fé em Deus, a graça acontece. Não temos que ter medo, não. Não temos que ter medo. Então, irmãos, diante da nossa fé em Deus, desse Deus que nós conhecemos e que nós acreditamos, nós temos que ter também a atitude de conversão. Convertei-vos ao Evangelho de Deus. Convertei-vos àquilo que o Senhor quer. Querendo renunciar à vida velha, à vida passada, diz a palavra de Deus: renunciai à vida passada, despojai-vos do homem velho, corrompido de pecado, e revesti-vos do homem novo, criado à imagem e semelhança de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Irmãos, o Senhor, Ele nos criou imagem e semelhança dEle. E Ele começou a nos amar desde as entranhas, desde o ventre da nossa mãe. Ele já foi nos formando, cada um de um jeito diferente. Ninguém é igual. Por mais que sejam gêmeos. Tem gente que diz gêmeos idênticos. É idênticos, mas não são igual. Cada um tem uma atitude diferente. O meu esposo, ele é gêmeo, ele tem um irmão gêmeo. E tem muita gente que confunde eles, né? Que não consegue discernir quem é quem. Mas eles são bem diferentes nas atitudes, não tem nada a ver. Por quê? Porque Deus não fez ninguém igual por conta do seu amor. E Ele fez nós imagem e semelhança dEle. E o que é que nós vamos fazendo com essa imagem de Deus? Nós vamos sujando com o pecado. O pecado vai entrando em nós e vai sujando a imagem de Deus. E muitas vezes nós vamos perdendo a nossa essência.
Nós vamos nos afastando do Senhor. E o que é que o Senhor quer de nós, irmãos? Que nós nos convertemos. O que é converter? É mudar de igreja? Não. Converter não é mudar de igreja, não. Converter é dizer sim ao chamado de Deus. Perseverar é aqui. É na igreja católica. Não precisa não mudar de igreja para nós ter atitudes de conversão, não. Não precisa mudar de igreja. Porque, irmãos, o que é que acontece muito com nós católicos? Nós temos o hábito de dizer, eu sou católico, mas eu vou na igreja lá uma vez ou outra, eu assisto uma missa. Às vezes, quando tem assim um encontro, eu vou lá assistir. Às vezes, nem é sempre. Mas eu sou católico. Isso é ser católico de verdade? Irmãos, eu digo para vocês, católico também é convertido. Católico é aquele também que está todo dia lendo a sua palavra, que não tem vergonha de ir para a igreja com a sua palavra, que está presente nas coisas de Deus, na Santa Missa, no grupo de oração, na adoração, no terço, em todos os momentos que a Igreja Católica oferece. Isso é a atitude de conversão. Convertei-vos. Convertei-vos ao Senhor, aquilo que o Senhor quer. E a conversão, irmãos, não acontece assim de repente, não. Eu chegar aqui no Festival do Senhor, eu vivenciar esse momento desses 2 dias, sair daqui dizendo, agora eu me converti. Agora mesmo, olha, eu sou uma pessoa convertida. Sim, irmãos, a gente é tocado. A gente sai daqui com uma atitude de ser uma pessoa diferente. Mas a conversão acontece dia após dia. É um dia atrás do outro. Porque assim, depois que a gente tem essa atitude de conversão, vai começando o processo de transformação na nossa vida. Nós vamos querendo deixar de viver a vida velha, como diz aqui na palavra, e passamos a ter o desejo de viver uma vida nova. Ao desejo de renunciar aquilo que era velho, não querer mais aquilo que era velho e passar a querer coisas novas.